O que significa o Estado ser laico? Política e religião se misturam? Crença deve ser uma coisa apenas de foro íntimo? Nós vamos responder essas perguntas no vídeo de hoje. Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, meu nome é Matheus Messias. Sabe, na época da Idade Média, a Igreja Católica tinha um poder civil muito grande. Ela tinha o poder de ordenar a Inquisição, caças, bruxas, e tinha o poder até mesmo de coroar reis, como o caso de Carlos Magno. Mas como as coisas começaram a mudar, para que nós pudéssemos chegar hoje nessa máxima da laicidade do Estado. Eu acredito que se nós quiséssemos remontar os princípios ideológicos da laicidade do Estado, nós teríamos que voltar a Jesus. Ele foi a primeira pessoa que pregou uma separação entre igreja e Estado. Foi ele quem disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas o primeiro movimento que engrenou o Estado laico como nós conhecemos hoje em dia foi a Reforma Protestante. Nos primeiros 15 séculos da história humana, a religião sempre foi uma imposição do rei, daquele que era o líder civil. Mas foram as ideias de Martinho Lutero que começaram a mudar esse conceito na cabeça das pessoas. A Reforma Protestante, dentre seus vários princípios, trouxe a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que, a partir daquele momento, não era mais a Igreja Católica que tinha o poder de dizer aquilo que é certo e o errado a respeito da religião. Não era o Papa que poderia dizer aquilo que é sagrado e profano, aquilo que é de Deus e não é de Deus, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. A partir desse momento, todas as pessoas leigas poderiam abrir a sua Bíblia e dessa maneira tirar suas próprias conclusões a respeito da verdade, a respeito de Deus, da natureza do homem e do mundo como um todo. A partir desse momento, a religião não pode mais ser uma coisa imposta pelo Estado ou imposta por uma igreja que tem o controle sobre todas as pessoas. A religião agora é uma manifestação de liberdade pessoal. Eu tenho o direito de crer naquilo que eu quero. E logo, dessa maneira, não faz sentido eu ter que obedecer uma igreja como uma autoridade civil na minha vida. E é claro que isso revolucionou o mundo. A partir desse momento, vários países começaram a romper relações com a Igreja Católica, como a Alemanha e a Inglaterra. Galera, uma pausinha aqui no raciocínio, porque eu esqueci de explicar uma coisa. O termo laico, como nós conhecemos hoje, provém de leigo. Leigo, na Idade Média, se referia às pessoas que não faziam parte do clero, da igreja, do sacerdócio. Entendido isso? Beleza, vamos prosseguir então. Logo, um Estado laico significa um Estado leigo, uma sociedade que faz separação entre igreja e Estado. Ou seja, no Estado laico, eu ser um pastor não significa que eu sou o vereador da minha cidade. Não significa que eu tenho autoridade civil sobre uma comunidade. Eu não posso impor a minha religião sobre ninguém. No Estado laico, o Estado não tem a sua religião favorita. Ela não beneficia uma religião em detrimento da outra. Muitas pessoas entendem isso e imaginam que, por o Estado ser laico, isso significa que política e religião não se misturam. Os religiosos devem deixar de lado as suas crenças para entrar no debate público. Eles dizem que crenças religiosas devem ficar na esfera pessoal, não podem sair de casa para manifestar sua opinião sobre os debates que acontecem na sociedade. Mas isso não significa promover um Estado laico. Isso significa promover um Estado ateu. Estado laico não é um Estado ateu, onde a religião não tem voz. Estado ateu é aquilo que nós tivemos.
Estado ateu é aquilo que nós tivemos na Revolução Russa, onde o ateísmo era a religião oficial do Estado. Logo, todos os tipos de manifestações religiosas eram perseguidas naquele tempo, o que, como nós sabemos pela história, acarretou em milhões de pessoas mortas. O Estado laico, muito pelo contrário, serve para proteger, para que todas as religiões tenham voz. Política e religião se misturarem é um dos princípios da democracia. Democracia é o governo do povo. Nesse sentido, é completamente natural que cristãos, ateus, espíritas, muçulmanos tenham representatividade no debate político. Por o Estado ser laico, o Estado não se mexe nas coisas da igreja, dizendo como os cultos devem ser praticados, e a igreja não se mexe mais no Estado, como aconteceu na Idade Média. Mas isso não significa uma separação entre política e religião, porque absolutamente ninguém consegue abandonar suas crenças quando entra num debate a respeito de qualquer assunto. Pedir para que as pessoas deixem a sua religião de lado significa pedir para as pessoas deixarem de lado uma parte da sua identidade que muitas delas consideram como sendo a mais importante. Mas perceba que não são somente as pessoas religiosas que possuem crenças. Todas as pessoas possuem um conjunto de crenças que explica para ela coisas como o que é a vida, quem nós somos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sentido, qual é o nosso destino e o que é importante no mundo. A única diferença é aonde cada um de nós baseia isso. Alguns em religião, outros em ciência, outro entre outras filosofias, como o niilismo, o marxismo e etc. Mas o fato é que todos nós, absolutamente cada um, carrega uma cosmovisão, uma identidade narrativa, mesmo que nunca tivéssemos parado para pensar nisso. Sendo assim, por que determinadas cosmovisões poderiam participar do debate público e outras não? Imagina, por exemplo, que duas pessoas entram num debate sobre assistência aos pobres. Uma delas, a pessoa A, carrega um sistema de crença puramente científico para o debate, e a pessoa B, um conjunto de crenças religiosos. A pessoa A diz que os programas de assistência aos pobres devem ser cancelados em nome da sobrevivência do mais forte. O dinheiro público poderia ser muito mais bem aproveitado se estivesse sendo investido em pesquisas, por exemplo. Por outro lado, a pessoa B diz que os pobres merecem dignidade de vida porque são pessoas humanas assim como nós. Os dois carregam conjuntos de crenças para o debate. Um diz que pessoas não são mais importantes do que árvores, animais ou pedras, e a outra tem um conjunto de crenças que diz que as vidas humanas importam. Outro exemplo, eu sou contra o aborto. Isso se deve ao fato de eu carregar uma cosmovisão cristã. Outras pessoas, elas vão ser contra o aborto, e muitas vezes isso pode se dar ao fato de elas não compartilhar a mesma cosmovisão que a minha. Mas agora, por que uns conjuntos de crença deveriam ser mais válidos do que outros? Por que pessoas não religiosas não devem deixar de lado as suas crenças quando vão entrar no debate público da mesma maneira? As opiniões não podem ser desconsideradas, descartadas somente por causa da motivação interior. O que deve ser debatido mesmo e validado ou desvalidado é a força argumentativa da opinião. É porque política e religião se misturam que hoje em dia viúvas da Índia não são queimadas junto aos corpos dos seus falecidos maridos. É porque política e religião se misturam que o tráfico negreiro foi abolido. Mas é porque política e religião se misturaram que a abolição da escravatura nos Estados Unidos demorou mais para acontecer, porque as pessoas julgaram que as motivações dos Quakers foram motivações religiosas. Pessoas que rejeitam a presença de crença de outras pessoas em um debate são autoritárias e ignorantes. A única opinião que importa é a delas, mesmo que elas não consigam provar o motivo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, comente se você concorda comigo, discorda de mim. Não se esqueça, se quer ajudar esse canal a crescer, adquira meu livro Justiça e Graça. Está nos links aqui da descrição. É isso, um abraço, até a próxima.